Boa noite, meus queridos irmãos. Sejamos nós todos bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Casa Espírita Seara de Jesus. Que possamos hoje compreender um pouquinho mais sobre essa doutrina tão bacana, tão maravilhosa, que nos abre os olhos para a forma de encarar a nossa vida aqui neste planeta e quando a gente deixar esse corpinho. Então vamos pedir que a espiritualidade nos envolva, nos acolha e que a gente possa, então, ter uma boa aula. E assim seja, graças a Deus. Hoje nós estamos na 16ª aula do curso do Básico 1 e o objetivo dessa aula hoje é apresentar 2 livros, O Céu e o Inferno e a Gênese. Mas antes, a gente vai relembrar um pouquinho quais foram os 5 livros principais da codificação. A gente sabe que depois tiveram mais alguns livros, revistas espíritas, mas a codificação, o Pentateuco, é constituído pelo Livro dos Espíritos, que foi lançado no ano de 1857, com mais de 1000 perguntas, e com o objetivo do quê? De ser a base que iria fornecer elementos para os outros próximos livros. O segundo livro, o Livro dos Médiuns, que foi lançado no ano de 1861, e ele tem como objetivo nos mostrar como efetivamente fazer uma comunicação do plano dos encarnados com o plano espiritual de um modo adequado, em que a gente tenha disciplina, que a gente saiba o que nós estamos fazendo. O terceiro livro, e um dos mais conhecidos com toda certeza, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864, que vai trazer os ensinamentos morais do Cristo para que a gente renove a nossa conduta aqui e consiga alcançar a nossa evolução. O Céu e o Inferno, que é um dos livros que serão apresentados hoje, que foi lançado no ano de 1865, no dia 1º de agosto, que vai debater o nosso conhecimento do que é o céu, do que é o inferno. E, por último, a Gênese, que foi lançada em 1868, no dia 6 de janeiro, para fechar esses 5 livros e trazer a parte científica da criação do mundo, dos planetas, do universo, e de nos fazer entender que nada mais acontece do que as leis divinas e leis naturais baseadas vão nos fazer entender o que são os milagres, como se diz, que a gente conhece como previsão do futuro e tudo mais. Então, só relembrando a existência dos 5 livros, e agora a gente vai dar início ao livro, então, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Ele também é conhecido como a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ele foi dividido em 2 partes. Na primeira parte vai falar sobre a doutrina, que é o quê? Ele vai observar tudo que já havia sido dito sobre céu, inferno, purgatório, morte e tantas outras questões, analisando então o que já existia e mostrando através das respostas dos espíritos o que aquilo realmente significava, qual é a verdadeira realidade daquilo. E na segunda parte, para ficar mais fácil para a gente, ele vai entrevistar espíritos que já haviam desencarnado para contar a sua história, o seu exemplo e nos fazer compreender que, de fato, tudo aquilo que foi dito na primeira parte do livro tem sentido, um sentido real. A primeira parte, que então a gente vai falar um pouquinho antes, relembrar o conceito de céu e de inferno. Quando a gente pensa em inferno, a gente já tem a constituição na nossa mente de um lugar em que a gente sofre muito, normalmente tem fogo, tem dor. O céu já é constituído de um lugar calmo, sereno, em que a gente vai encontrar a paz.
Um dos primeiros pontos em que a gente remete ao inferno é baseado em figuras que foram descritas através de imagens por Dante, por isso que a gente conhece o Inferno de Dante, que conseguiu, acho que através de algum sonho, algum desdobramento, transformar em pinturas o que ele viu, e não era uma coisa muito bacana. E o céu para a gente é aquela coisa que está no alto, em que a gente quer elevar, que é tranquilo. E a gente subdividiu, então, o inferno estaria abaixo, como, por exemplo, na crosta da Terra, e o céu no mais alto, na atmosfera, enfim. E a codificação espírita vem justamente para nos explicar tudo isso. Então, a gente vai entender agora na primeira parte do livro Céu e Inferno, que está dividido em 11 capítulos, o porvir, capítulo 1, o porvir e o nada. O que será que vai acontecer depois que a gente deixa esse corpinho? Será que vai ter alguma coisa? Será que não acontece nada? Para os materialistas, a gente some no universo. Mas e para quem acredita em alguma coisa, o que acontece depois disso tudo? No capítulo 2, o temor da morte, que quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente compreende que as leis divinas ou naturais, elas já nos apresentam uma das leis, que é a lei de conservação. Então, por medo por querer nos conservar, a gente acaba, logicamente, querendo evitar a morte. Só que daí a gente vai entender que a morte é apenas a morte do corpo físico aqui, a morte da matéria, e não a morte do espírito. E aí vai ficando mais fácil compreender esses processos. Mas é natural que a gente, então, tenha esse medo da morte, mas é preciso entender e aprender a lidar com isso. No capítulo 3, a gente vai entender um pouquinho sobre o céu. Então, que lugar é esse? Que paraíso, que, como nos foi apresentado durante essa existência e tantas outras, que significa para a gente. No capítulo 4, a gente vai ter o inferno, que é um lugar em que, para quem não agiu de forma correta, vai lá ficar. O céu é para aqueles que fizeram tudo certinho, seguiram as leis de Deus e conseguiram, então, alcançar a beatitude. Temos no capítulo 5 o purgatório, que é o meio do caminho para quem precisa cometeu alguma coisa de errado e precisa corrigir. E nós vamos entendendo, então, o que Kardec vai nos explicando o que cada uma dessas situações significa. No capítulo 6, doutrina das penas eternas. E a gente pensa assim, poxa vida, será que Deus, o nosso Pai maior, ele seria tão injusto a ponto de deixar que um filho teu ficasse a sofrer eternamente por um erro cometido? Ou será que ele daria oportunidade? E quando a gente entende que Deus é o ser primeiro, que ele é bom, justo, benevolente, onipotente, a gente vai entender que ele não seria capaz de fazer isso. E essa condenação às penas eternas, ela não tem sentido. Mas é preciso entender o que foi dito, o porquê foi dito isso tudo antes, para depois a gente compreender o porquê a gente pode modificar. Quando Moisés nos apresenta o Deus, ele precisou apresentar um Deus que era vingativo. Para quê? Porque nós éramos ainda muito primitivos, muito instintivos. E se a gente não fosse treinado de uma forma mais rígida, com medo, a gente não conseguiria evoluir. Então, por isso ficou essa sensação de que existiriam penas eternas. No capítulo 7, a gente vai ver as penas futuras, segundo o Espiritismo, e aí já vem mostrando que a gente precisa melhorar o nosso comportamento, porque é através dele que a gente vai alcançar um lugar melhor na nossa consciência, na nossa existência, e assim progredir. No capítulo 8, os anjos,
que para a gente parece tão distante, parece que foi criado um ser à parte, que aquele Deus tão amoroso decidiu que teríamos nós, os seres humanos mortais, e os anjos, que seriam bons, benevolentes, auxiliadores, mas que nós nunca chegaríamos ao alcance. Quando a gente lembra de Jesus, que nos disse, olha, todos vós podem fazer o que eu faço e muito mais, fica mais fácil de entender que é um processo do quê? De evolução. E os anjos nada mais do que são seres que, assim como nós, passaram por todo o processo de evolução e alcançaram uma evolução moral maior, grandiosa. E nós, através das nossas reencarnações, das nossas existências, a gente vai purificando os nossos vícios, melhorando a nossa qualidade, até que a gente alcance, então, essa categoria conhecida como anjo, que nada mais é do que ser um ser melhorado moralmente. No capítulo 9, a gente vai ter o capítulo sobre os demônios, que é uma concepção que nos foi passada de alguém que foi criado para nos perturbar, nos atrapalhar. E, na verdade, no conceito inicial, Daimon era aquele que instruía, era um gênio bom. Mas com o tempo e com as determinações, a gente preferiu achar que era aquele que nos intuía as coisas não tão boas. E aí, quando a gente entende isso, a gente vai perceber que são irmãos que, assim como nós, estão no processo evolutivo e que precisam de auxílio. Então, precisamos entender que anjos e demônios nada mais do que são seres, espíritos, ou no começo da evolução moral, ou já bem perto do fim da evolução moral, a qualidade de anjos. No capítulo 10, a gente tem a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Então, para entender como que esses espíritos podem nos influenciar, qual é o nosso papel que a gente tem de poder vigiar, como diz Jesus, vigiar e orar, para melhorar a nós mesmos e também servirmos de auxiliadores para estes irmãos. Entender que todos nós temos uma responsabilidade enorme com a nossa própria evolução. No capítulo 11, é proibido evocar os mortos. Por que isso? Quando Moisés se viu lá atrás tentando conciliar o conceito de Deus único, de um ser maior, a mediunidade sempre esteve presente nos seres humanos. A partir do momento em que a gente veio para o reino nominal, essa mediunidade já existia. Então, a comunicação entre os vivos, os encarnados e os desencarnados sempre existiu. E naquele tempo era bastante comum que fosse utilizada de forma inapropriada, querendo saber se a plantação ia ser boa, se ia ter a venda ia ser ótima, enfim, com fins meramente materiais. E por conta disso, Moisés, que era um grande médium, percebia que, claro, se ali existiam esse tipo de coisa, também existiam os espíritos que iriam auxiliar, não seriam bacanas. E o intuito da mediunidade não é servir para a gente aqui de guia para consultar, saber se o meu relacionamento vai dar certo, se a minha profissão vai ser boa, se o negócio que eu quero fechar vai dar certo ou se minha doença vai sarar. Então, ele teve que proibir essa comunicação para que não fosse usada indevidamente a mediunidade. Na segunda parte, a gente vai ter, então, agora a descrição desses espíritos que já que desencarnaram e vieram nos contar um pouquinho sobre o processo. No capítulo 1, sobre a passagem, que é o que? O deixar o corpo físico e se ver no mundo espiritual, entender como isso acontece. No capítulo 2, a entrevista são com alguns espíritos que já evoluíram moralmente e têm condições de explicar, olha,
a minha passagem foi mais tranquila, eu cheguei aqui, aconteceu de tal forma. E aí a gente vai tendo os outros espíritos em condições medianas, que é aqueles que já fizeram bem, mas ainda nem tanto. Os espíritos em condições sofredoras, os suicidas. E nesse capítulo 5 eu abro aspas para a gente lembrar de 2 filmes. Um, que é o Kardec, em que aparece um homem que quer se jogar da ponte, e Kardec tenta lhe entregar o livro para que ele possa ler o livro dos espíritos. E ele se recusa e comete suicídio se pulando da ponte, como era muito comum. E tempos depois, numa reunião espírita, esse homem aparece para contar para Kardec que, de fato, ao contrário do que ele imaginava, que ele ia amenizar o sofrimento dele, ele não só piorou, como acrescentou outra situação, que é o quê? Você ir em descumprimento com as leis divinas, com a lei de conservação. E aí ele relata que foi bem complicado a passagem e tudo que ele passa para poder melhorar. No filme do Divaldo Franco, a gente vai ver a passagem que a irmã do Divaldo comete suicídio, tomando veneno, e a mãe dele, uma católica, pede para que seja feita uma missa em homenagem à filha, para o espírito dela, e o padre se recusa, dizendo que é proibido, que a menina já estaria então no inferno. E a mãe fica tão triste, tão chateada, e diz que não vai mais voltar na igreja e que ela mesma vai fazer orações para todos aqueles que se suicidaram, porque ela não acredita que seja tão ruim a ponto de um ser humano, de um espírito, não merecer uma oração, não receber ajuda. Então, a importância que a gente tem de entender um pouquinho o que acontece na passagem, no caminho para o outro plano, para a gente melhorar aqui a nossa situação. No capítulo 6, a gente vai ter os criminosos arrependidos. No capítulo 7, os espíritos endurecidos, que não querem de jeito nenhum acreditar que eles podem melhorar. E no capítulo 8, a gente vai ter expiações terrestres, que é o quê? Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está observando, melhorando. O objetivo de encarnar, ou melhor, de reencarnar aqui nesse planeta, é que a gente corrija as nossas imperfeições e que a gente faça melhor. Então, a gente vai ter várias categorias de espíritos contando as suas histórias para fazer o quê? Fundamentar tudo aquilo que está na primeira parte, que muitas vezes parece um pouco burocrático e cansativo, mas que na verdade é justificado e explicado nessa segunda parte. Agora a gente vai passar para o livro A Gênese. Então, o Céu e o Inferno, ele foi baseado muito na parte filosófica, e agora a Gênese, ela já vai nos trazer uma outra abordagem. Já temos o conceito de Gênesis bem arraigado dentro de nós, porque ela já consta na Bíblia. Então, a gente já tem essa informação vinda lá de trás. Aqui a gente vai falar sobre os milagres. O Kardec aborda os milagres, as predições segundo o Espiritismo. Ela foi lançada em 6 de janeiro de 1868. E o que significa Gênese? Primeiro livro da Bíblia que no Antigo Testamento narra e descreve a criação do mundo, da terra, da humanidade. Ponto inicial que faz com que algo passe a existir, origem, gênese. Então, a gente vai perceber que a gente já tem uma concepção, e quando a gente fala da Bíblia, a gente pensa no sentido de que existia ali uma criação que foi feita em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. Então, nessa imagem aqui, a gente vai perceber que é como se fosse o homem e Deus quase se tocando. É claro que é apenas uma figura para a gente repensar. Aqui o mundo sendo criado, então como será que a gente entende um pouco essa criação?
Durante muito tempo, houve uma discórdia entre a religião e a ciência, porque uma não conseguia entrar de acordo com a outra. Ou existia a ciência ou a religião. A religião pregando os milagres que eles não conseguem explicar, acreditando na existência de uma coisa maior, de uma divindade maior que criou tudo, de um amor. E do outro lado, a ciência mostrando que muitas vezes a concepção que a religião apresentava não havia fundamento científico, ou que a ciência mostrava de outra forma. E o Espiritismo veio fazer o quê? Nos mostrar que é possível e é importante que elas andem juntas, porque quando a gente tem uma fé raciocinada, a gente vai entender que essas coisas como milagres, nada mais do que são as leis divinas e naturais. E a partir do momento em que a gente começa a entender isso, a ciência vai fazer todo sentido. E, em contrapartida, se a ciência fica apenas na base lógica, ela se torna fria e ela não consegue, muitas vezes, explicar as dores ou acalentar um coração. Num filme muito bonito do Bezerra de Menezes, tem o diálogo entre ele e um materialista. E ele fala assim, olha, a partir do momento em que você conseguir consolar alguém, algum doente, alguém em sofrimento, a gente pode discutir. Porque, assim, muitas vezes a razão não vai conseguir nos acalmar, não vai nos conseguir tranquilizar e nos permitir melhorar da forma que a gente precisa. Então, é importante, sim, que as duas andem juntas e o Espiritismo veio trazendo isso, tanto que o tripé do Espiritismo é ciência, filosofia e religião, para que a gente, através do nosso pensamento, das perguntas que a gente faz através da filosofia, através do amor que a gente aprende na religião e na moral que a religião nos traz, baseados tudo isso e fundamentados na ciência, a gente possa evoluir espiritualmente, moralmente e intelectualmente. Então, aqui a gente tem a evolução do homem e esse é o nosso objetivo, evoluir sempre. A Gênese, ela está dividida em 18 capítulos e também em duas partes. A gente vai ter aqui a primeira parte que fala sobre a Gênese, capítulo 1, caracteres da revelação espírita. No capítulo 2, Deus, que eu acho que é uma das coisas que o homem ainda tem dificuldade de compreender, porque a gente sabe da existência desse ser, dessa unidade maior, mas ainda é bastante complicado compreender de fato. O bem e o mal, será que alguns nascem propensos ao bem e outros propensos ao mal? Será que a gente não pode mudar isso? Nasceu, como diz o ditado, pau que nasce torto, morre torto. O papel da ciência da Gênese, olha só que interessante, porque aí começam-se a observar tudo que foi dito anteriormente e estudado. E Kardec diz, olha, a gente não veio aqui para desmentir o que está na Bíblia, mas para estudar a fundo e compreender e acrescentar informações das quais naquele tempo, na nossa infância espiritual, a gente não tinha capacidade de aprender. Jesus nos disse, olha, tantas coisas eu tenho que vos dizer, mas ainda não é o momento. Então, compreender que a ciência agora vem mostrar tudo aquilo que já havia sido dito, agora de uma forma mais lógica, é bem interessante. No capítulo 5, sistemas do mundo antigo e moderno, então a análise sempre do passado e do presente, olhando para o futuro, então é um caminho bem interessante. Uranografia geral,
esboços geológicos da Terra. Então, a gente vai passando desde a concepção da criação do mundo, dos primeiros conceitos, e a gente vai entender, então, a parte de fluidos, fluido universal, fluido espiritual, princípio inteligente, para a gente compreender como foi feita a estrutura. E a ciência vai mostrando como foi feito o primeiro esboço, e aí a Terra foi evoluindo através de anos e muitos anos, bilhões de anos, para que a gente chegasse ao que a gente tem aqui hoje. Teoria sobre a Terra, revoluções do globo, então como que a gente foi passando por transições, como que a gente saiu da parte em que a Terra era quente, que a Terra era fria, que começou a formar as geleiras, que começou a formar a parte da terra, das águas, enfim, todo um processo científico para a criação realmente do globo e da sua evolução. A gênese orgânica, então falam da criação dos corpos. A gênese espiritual, que aí vai nos mostrar o princípio espiritual, o nosso entendimento do plano espiritual, para que a gente saiba que é um processo que nós somos seres espirituais vivendo no momento corporal. A gênese mosaica, então, trazendo, resgatando o que já havia dito inicialmente, mas agora com uma condição mais lógica e determinando cada passo, cada pedacinho que a gente já viu e acrescentando muito mais informações para a gente poder melhorar, aprender e evoluir. E nesse sentido, então, agora a gente vai ter a outra parte, que são os milagres. No capítulo 13, os caracteres dos milagres, a gente vê no Espiritismo que os milagres são justificados pela lei natural e pela lei divina. Quando a gente entende isso, fica mais fácil também de compreender quando Jesus diz que nós faremos o que ele fez e que ele nos dá o poder de melhorar a nossa condição e de tornarmos médicos de nós mesmos. Quando a gente busca ajuda, que nem no caso daquela mulher hemorroísa, que ela acreditava firmemente que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E qual foi a surpresa? Que quando ela apenas tocou, foi curada. E Jesus ainda pergunta, quem foi que me tocou? E os discípulos falam, olha, com tanta gente aqui, como saberíamos? Mas Jesus demonstra ali que a força, o desejo que ela tinha, impulsionou a sua própria cura. E quando a gente pensa em milagre de um modo convencional, é uma coisa que a gente não tem explicação e a gente espera que seja apenas um efeito divino. Mas quando a gente entende que a gente precisa ser merecedor e é que através dos nossos pensamentos a gente tem essa capacidade de melhorar, aí fica mais fácil. E a Gênese vem nos falar sobre isso. No capítulo 14, os fluidos, que é assim parte fundamental de todo esse processo, que vai desde o surgimento do planeta, dos corpos, da manipulação, então, de fluidos elétricos, fluidos magnéticos, de energia que a gente transforma para que possa ser manipulado materialmente aqui no nosso plano e espiritualmente também. Por isso até fica mais fácil de entender, por exemplo, os fenômenos mediúnicos como a psicografia direta, como a levitação e tantas outras coisas que pareciam antes inexplicáveis, mas que quando a gente começa a estudar os fluidos, vão fazendo sentido. Os milagres, eles vão estudar os milagres do Evangelho, então todas aquelas passagens de Jesus vão ter um estudo para a gente compreender um pouquinho mais o que aconteceu, quais os fenômenos que aconteceram ali e qual é a lógica espírita para aquilo tudo. E as predições, que são predições? Previsões
do futuro, imagens. Então, ele vem dizendo sobre a teoria da presciência, as predições do Evangelho. Então, o que será que queriam dizer tudo aquilo? Quando a gente estuda a codificação, a gente vai estudar o passado, o presente e o futuro. Então, compreender um pouquinho das teorias da nossa própria evolução. Por que será que às vezes eu tenho um pressentimento? O que será que é minha intuição? Ou alguém que diz que vai acontecer tal coisa? Como isso funciona? E, por último, o capítulo 18, os tempos são chegados. Quando a gente compreende, então, que a nossa hora de abrir os olhos, de despertar e compreender tudo isso é agora. E que a gente precisa, então, pegar todos esses ensinamentos, aprender. Então, a gente precisa da parte moral, que são Jesus nos trazendo todo o amor, todo o carinho para que a gente possa perdoar, possa deixar os rancores para trás. A filosofia que vai nos questionar, nos fazer questionar, poxa, de onde eu vim? O que vai acontecer? Por que eu vou fazer? E a ciência para mostrar que tudo isso que está aqui ao nosso redor tem um fundamento, tanto a parte religiosa, a filosófica e a material, e constituindo tudo isso o quê? Um princípio de que nós somos portadores de um bem maior, que é a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio, para fazer um bom uso de todas essas coisas. E para terminar, uma frase muito bonita de Kardec diz sobre a fé. Fé inabalável, a única capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quando a gente de fato compreende isso, compreende a importância de aprender sobre filosofia, religião e ciência, a gente não vai ter medo e a gente vai ter argumentos para defender a nossa evolução, o nosso amor maior. Então, meus queridos irmãos, essa foi a aula de hoje. O objetivo é que nos próximos anos sejam estudados mais profundamente cada livro, mas importante que a gente busque ler, aprender um pouquinho mais sobre eles, saber que se a gente tem alguma dúvida, a gente pode buscar na codificação e vai ter lá sempre um ponto de auxílio. Algumas vezes talvez a gente não compreenda, mas tenha certeza de que toda vez que a gente buscar com determinação, com objetivo, a espiritualidade vai nos ajudar a entender de uma forma melhor, vai nos colocar uma observação ou alguém para nos auxiliar. Então, o estudo, o interesse é sempre muito importante. Então, que a paz de Jesus esteja conosco e que cada um de nós possa sair daqui melhor do que chegou. Assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus.